Bora falar de um comunicado mega relevante que o Bradesco soltou hoje, falando sobre o maior conglomerado de saúde que eles devem criar da B3, juntando o Bradesco e a Odontoprev. Vamos falar sobre o que aconteceu, quais serão os impactos e principalmente os indicadores financeiros. E o mais importante para nós investidores, quero mostrar no final do vídeo qual que seria o retorno da ação hoje, o preço teto e vamos falar também de dividendos. Então bora pro vídeo. E na teleconferência, eles destacaram diversas vezes que o intuito é criar um ecossistema completo para o cliente, juntando planos de saúde, planos odontológicos, hospitais, medicina diagnósticas, clínicas, tecnologia, gestão de saúde dental e novas iniciativas. Então, o intuito é que o paciente tenha uma gestão completa e não tenha que sair do Bradesco para resolver nada referente a esse setor. Então, eles destacam falando sobre os números financeiros, que nasce grande e com uma escala irreplicável. Então, se esse ecossistema já estivesse completo em 2025, teria uma receita de 52 bilhões, um lucro líquido de 3,6 bi e um ROI de 23,7%. E o ROI é justamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio dos sócios. Então, para cada R$ 100 de PL, teria R$ 23,70 de lucro líquido. E além disso, falando um pouco mais sobre os números qualitativos, hoje contaria com mais de 40 mil corretores, 3,9 milhões de beneficiários de saúde, 9,3 milhões de beneficiários odontológicos, mais de 3,6 mil leitos e 600 unidades laboratoriais. E ainda contam com a cobertura nacional e o diferencial da distribuição do Bradesco, visto que essas empresas podem utilizar os canais do Bradesco para poder vender os seus produtos. E percebam a força que esse novo conglomerado deve ter. Liderança em planos de saúde, com 11,9% da Bradesco Saúde, liderança em planos odontológicos e, nesse quesito, a Odontoprev da aula, visto que hoje detém 28,3% de margem de mercado e o segundo lugar tem 10,1%, protagonismo em serviços hospitalares, com mais de 3.600 leitos e 4,5 bilhões de investimentos comprometidos nos últimos 5 anos, então ainda poderia melhorar ainda mais nesse quesito para os próximos anos, e liderança em medicina diagnóstica, com os canais da Fleury. E o Bradesco acredita que essa cisão pode trazer muitas oportunidades aos investidores devido ao crescimento e rentabilidade, listagem na B3, mais de 435 bilhões de mercado endereçável, então o Bradesco ainda poderia captar um pouco mais dessa faixa de mercado, 50% de crescimento anual médio do lucro líquido desde 2022, vamos falar um pouco mais sobre isso, e maior visibilidade e precificação devido ao acesso de mercado de capitais. Então, olhando a composição do mercado endereçável, ou seja, qual que é a fatia total desse mercado que hoje o Bradesco Saúde está inserido, seria de mais de 435 bilhões, juntando todos os seus braços. O lucro líquido do ecossistema cresceu em 51% de 2022 a 2025. Porém, se vocês olharem nos sites de investimento, vocês vão ver que a Odontoprev, a Fleury e o Bradesco tiveram um aumento nas receitas bem expressivo nesse período. Então, eles pegaram uma época muito interessante desse aumento. E os múltiplos de companhias de saúde. Hoje, a Redditor está 19,9 vezes o PL, a Fleury de 15,3, o Mater Dei de 13,1, a Odontoprev de 11,8 e hoje o PL do Bradesco é entre 8% a 9%. Então o Bradesco destaca que isso poderia destravar valor para todos os acionistas. E esse também é um dos slides mais interessantes da apresentação, porque eles já destacam que a transação foi negociada e recomendada por um comitê especial da Odontoprev, então a empresa acredita que isso é interessante. A consolidação das operações de saúde do Bradesco e a criação do mais completo ecossistema de saúde. Outro detalhe que eu quero falar nos próximos slides é como que vai ficar a visão geral da estrutura da transação, então vou falar no próximo slide. Na teleconferência houve uma pergunta muito interessante
sobre a manutenção na listagem do novo mercado da Odontoprev, visto que a estrutura após a transação, o Bradesco vai deter cerca de 91,3% das ações da Odontoprev e para você ser listado no novo mercado, a empresa tem que ter cerca de 20% das ações em free float e tem mais uma outra condição que poderia satisfazer, cerca de 15% e uma liquidez bem alta, algo nesse sentido. E os diretores do Bradesco falaram que sim, é muito provável que nos próximos anos o Bradesco deva vender uma parte da sua participação justamente para o Odontoprev continuar no novo mercado. E outro detalhe interessante para que a gente possa fazer algumas novas projeções é que se fazer a comparação do lucro líquido de 2025 da Odontoprev, os acionistas minoritários em 2025 deviam ter lucrado cerca de 255 milhões e se já tivesse com essa transação feita, o lucro seria de 310 milhões, ou seja, um aumento de 21% dentro do lucro líquido. E percebam que interessante, na abertura de mercado, as ações da Odontoprev subiram exatamente 21%, que é o que o Bradesco já citou que deve ser o aumento do lucro líquido olhando para a empresa, porém desde meados do início do pregão já caiu cerca de 8,47% e no momento que eu estou gravando o vídeo ainda tem uma alta bem expressiva de 16% na data de hoje e o Bradesco também subiu cerca de 2%. E sobre o estrutural, hoje o Bradesco detém 100% da Bradesco Gestão de Saúde, que detém as empresas Atlântica, Horizon, Bradesco Saúde, Bradesco Diagnóstico, que é dono de 24,9% do Grupo Fleury, e 100% da Bradesco Saúde. E hoje o Bradesco é dono de 53,6% da Odontoprev, enquanto as ações em circulação são de 46,4%. O que deve acontecer? Basicamente, todos os negócios de saúde do Grupo Bradesco serão colocados dentro da Odontoprev, logo ela deixa de ser apenas uma empresa odontológica, então surgindo essa gigante que é a Brad Saúde, e o ticker até o momento deve continuar sendo o ODPV3. Então esse seria o novo organograma em que o Bradesco detém 91,3% da Brad Saúde, que seria a Odontoprev, e 8,6% encontram-se nas mãos dos acionistas minoritários e debaixo do guarda-chuva da Odontoprev fica 100% da Bradesco Gestão de Saúde, que detém todas aquelas empresas que eu falei no slide anterior. Então isso acaba gerando mais sinergia, menos complicações e a Bradesco Saúde acaba se tornando um conglomerado em si muito mais forte. E agora eu quero falar das coisas que realmente interessam para o investidor, primeiramente falando sobre o retorno que poderia estar embutido nessa nova ação da Odontoprev e dentro da cotação atual de 14,85, o lucro líquido estimado para 2026 ficaria na casa dos 698 milhões. E esse lucro que eu fiz seria de 550 milhões do lucro de 2025, vezes 21%, que seria a estimativa de aumento dos lucros da Odontoprev, vezes 5% de crescimento dos lucros ano contra ano. Então daria um lucro líquido estimado de quase 700 milhões. O que seria um lucro por ação de 1,28, gerando um dividend yield de 6,9%, e eu considerei um payout de 80%, porque normalmente esse tipo de empresa mantém um payout mais elevado. A Odontoprev mesmo utilizava de 90% a 95% de payout, mas eu fui um pouco mais conservador e com o reinvestimento dos 20% restante com um ROI médio de 23,7%, isso daria um crescimento de cerca de 12% ano contra ano, o que seria IPCA mais 6%. Então, dentro dessa cotação atual, não acharia tão interessante para poder aportar na Odontoprev hoje, principalmente porque quando a gente pega a renda fixa oferecendo IPCA mais 7,5%, você percebe que hoje a ação não estaria tão atrativa assim. E para a gente fazer o preço teto dessa ação, quero utilizar o modelo de Gordon, que é muito utilizado principalmente para ações que detêm um dividendo recorrente. Então, para você encontrar o seu preço teto, você vai pegar o dividendo dos próximos 12 meses projetados,
dividido por uma taxa de desconto que eu vou explicar no próximo slide, menos a taxa de crescimento dos dividendos. E o que seria essa taxa de desconto? Seria basicamente o seu risco de oportunidade para poder investir nessa ação. Então, normalmente o pessoal pega o Tesouro Direto de 10 anos e mais um prêmio em relação à renda fixa. Então, o Tesouro 2035 está pagando mais ou menos IPCA mais 7,51%. Então, para poder não investir na renda fixa e investir no Odontoprev, o investidor tem que pedir um prêmio e eu vou colocar 3%, ou seja, para poder investir nessa ação, eu vou requerer IPCA mais 10,5%. Então, dentro do dividendo esperado para 2026 e com essa taxa de crescimento dos dividendos de IPCA mais 3%, o preço justo da ação seria de R$ 15,71. Então, olhando pela cotação atual, não seria tanta margem assim para a gente poder aportar nessa empresa. Porém, depois dessa grande alta do Ibovespa, diversas empresas tiveram a sua margem reduzida. Então, agora acaba que a gente fica um pouco menos rigoroso no momento de escolher ações, visto que a maior parte das empresas acabam ficando com uma margem de segurança um pouco menor. Então, dentro dessas estimativas, basicamente esse seria bem próximo do que eu penso para preço justo. E sobre dividendos, fazendo a mesma estimativa do lucro líquido que mostrei nos últimos slides, isso seria, na cotação atual, um dividend yield na casa dos 6,9%. Então, o dividendo nem seria tão alto assim dentro dessas estimativas. E para você ter acesso a todos esses estudos, todas essas estimativas que eu acabei de falar com vocês, vira membro aqui do canal, vocês vão ter acesso ao meu preço teto, à minha margem de segurança, e eu até já atualizei o preço teto da Odontoprev olhando essas novas premissas, rentabilidade real. Vira membro aqui do canal, que além dessa planilha com mais de 65 empresas, eu ainda adiciono outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, diversos e-books que eu tenho feito e os meus aportes em tempo real. E me conta aqui nos comentários, comenta aqui, você já tinha visto essa apresentação? Você viu esse novo conglomerado que o Bradesco Saúde já estava fazendo? Comenta aqui embaixo se hoje o Odontoprev é oportunidade ou ainda é melhor esperar para ver como que as coisas vão acontecer. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.